Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos pensar e explorar, a partir do título do vídeo, uma brincadeira de julgamento. Como assim? Eu vou contar duas histórias, duas pequenas histórias, e a cada passo da história a gente vai julgar a partir do que a história tem até o momento, se aquilo foi bom ou ruim. Ou seja, julgamento. Estou julgando se algo é bom ou ruim, ok? Então a primeira história começa com um homem saindo de uma academia, e onde ele fazia academia também tinha um mercado. E no corredor do mercado, uma pessoa deixou um carrinho, os carrinhos, sabe, que você coloca as mercadorias ali, os produtos e tal, deixou no corredor e estava meio que atrapalhando ali a passagem e tal. Então esse homem, saindo da academia, resolve devolver o carrinho para onde é, digamos, do seu habitat de carrinho, onde geralmente ficam os outros carrinhos, né? E no caminho até outra pessoa percebe que ele tirou, que ele não precisaria ter feito aquilo, e fala: Nossa, que boa ação do dia. E ele, ah, sim, talvez, não sei. E devolve o carrinho no lugar onde o mercado costuma deixar os carrinhos, não no meio do corredor. Então, até esse ponto, inclusive tem até um comentário de uma outra pessoa: Nossa, que boa ação. Se quiser, pause o vídeo. Enfim, não sei se tem necessidade, mas para você esse homem que agiu dessa forma foi uma boa ação? Foi bom? Foi bom ou foi ruim? Vamos adicionar uma camada na história. O carrinho estava de frente para um salão de beleza em que uma senhorinha tinha ido ou fazer alguma coisa de maquiagem, de cabelo, de unha, enfim. Não importa, isso não é o relevante para a história. Então a senhorinha entrou lá naquele salão e tirou as mercadorias e as compras já feitas para que ninguém levasse, né, suas compras ali. A gente está no Brasil, a gente sabe como isso infelizmente acaba sendo comum. Então ela tirou as mercadorias junto com ela e deixou o carrinho no corredor porque ela ia utilizar depois, certo? E aí ela se depara ao sair de tudo que já tinha feito lá no salão de beleza, já tinha feito o que ela queria fazer, se depara com a ausência, com a falta do carrinho. E é uma senhorinha com certa dificuldade de locomoção, com certa dificuldade enfim, de andar, de se movimentar. Então o carrinho seria muito providencial, muito bem generoso de estar naquele momento ali onde ela havia deixado, certo? E aí, com essa nova informação, passa a ação do homem inicial de tirar o carrinho, passa a ser uma ação boa ou ruim? Se quiser pausar o vídeo, conversar com alguém, discutir o assunto, mas a ação dele foi boa ou ruim agora, com essa informação? Vamos para uma terceira etapa. Digamos que nessa mesma história, ao se deparar a velhinha com a ausência do carrinho ali onde estava, e era muito mais longe, onde ficam os carrinhos de verdade lá né, para pegar, para fazer as compras no mercado, uma moça dali do salão de beleza se prontifica a ajudar, ou buscar um carrinho, ou arrumar uma outra maneira ali de locomover os produtos da senhora, e começa a conversar com aquela senhora, que era uma senhora majoritariamente na sua vida sozinha, solitária, uma velhinha
sem muitos amigos, sem muitas pessoas para trocar, compartilhar a própria vida. E encontra naquela jovenzinha ali alguém que, diante de tamanha generosidade ali, de ação, de buscar resolver a situação daquela senhora, acaba criando uma afeição e as duas começam a se conversar, enfim, trocam contato, enfim. Aí eu volto à pergunta inicial. A ação. A ação daquele homem inicial que só tirou o carrinho por achar que alguém tinha esquecido, enfim, largado o carrinho ali e devolver ao lugar original. Agora essa ação daquele homem inicial é boa ou ruim? Eu posso adicionar mais uma camada, por exemplo. A gente pode ir tornando mais complexas essas histórias a um nível tal. Acho que vocês já entenderam a sacada, né? Mas enfim, eu posso adicionar uma camada e dizer, poxa, mas então aquela. Aí, até essa informação que ela se tornou amiga da senhora. E aí a gente pode pensar, pô, mas ela ficou amiga porque na verdade ela queria algum benefício e no fim ela acaba enganando aquela senhora e retirando o dinheiro dela, enfim. E aí de novo, tirar o carrinho daquele o homem inicial. A ação dele foi boa ou ruim? Isso você pode ir adicionando e escalando diversas situações e circunstâncias e detalhes ao ponto de que você. Bom, depois a gente reflete sobre isso. Vamos para a segunda história. A segunda história é: tem alguns homens empurrando um carro que está com dificuldade, o carro está talvez com algum problema, alguma coisa, enfim, e tem alguns homens tentando fazer ele funcionar ali, empurrar. Um homem que está na calçada vê aquela situação e resolve ajudar também. E começa a empurrar, o carro de alguma forma consegue ir ali e vai embora. E aí conseguem realizar a ação e conseguem tirar o carro ali daquela rua que ele estava. A ação desse homem na calçada, de ver aquela situação e ajudar a empurrar, é boa ou ruim? Novamente, você pode parar o vídeo, convidar uma pessoa para pensar junto, convidar alguém para discutir, debater o problema, ou simplesmente pensar um pouco e voltar aqui ao vídeo. Vamos adicionar uma camada de informação a essa história. Depois, aquele homem que estava na calçada e empurrou, descobre que na verdade os homens estavam roubando aquele carro e que aquele carro era do seu vizinho que tinha passado ali naquela rua estacionado e ido fazer alguma coisa em algum lugar. E agora? A ação inicial desse homem da calçada, que foi ajudar a empurrar o carro. A ação dele foi boa ou ruim? Tendo em vista que não era só ajudar alguém que estava com o carro quebrado, mas sim que estava sendo perpetrado, executado ali um furto. Um furto. Estavam levando o carro que não era deles. De novo, se quiser, pause o vídeo, convide alguém a refletir junto ou reflita sozinho, mas a ideia é: foi boa a ação do homem da calçada que foi empurrar o carro, sabendo que esse carro estava sendo roubado? Se quiser pausar o vídeo, à vontade. Mas voltando, a partir de agora vamos trazer uma nova camada. Vamos pensar que aquele vizinho desse homem da calçada, na verdade estava planejando exatamente naquele dia matar alguém, não vem ao caso por quê, etc, etc, etc,
E no carro estavam as armas e o preparativo, e tava todos os meios para ele executar aquela sua ação. E aí os homens, na verdade, sabiam disso, sabiam desse plano. Não vem ao caso porquê, ou enfim, podemos até pensar que seria até a polícia, vamos dizer. Lógico, a polícia não agiria assim, mas só pra gente problematizar aqui. Então, mas de alguma forma esses homens sabiam e resolveram sumir com o carro antes que ele tivesse meios de executar a ação de que ele ia matar alguém. Aí eu volto à pergunta inicial. A ação do primeiro homem na calçada, que ajudou a empurrar, agora, a partir dessa informação, foi uma ação boa ou ruim? Pense, problematize. Se quiser discutir, conversar com outra pessoa também, pausar o vídeo. Mas voltando aqui, vamos adicionar mais uma camada nessa pequena historinha. O homem que o vizinho estava planejando matar, digamos assim, entre aspas, tá? Nessa pequena historinha, era o Hitler. Alguém que estava causando muitas problemáticas, muito mal, digamos assim, a muitas pessoas. Então ele tinha um planejamento, ele tinha uma vontade de acabar com aquela situação e ele já tinha tudo esquematizado, todas as armas, tudo que ele ia precisar na ação dele para executar, e tudo estava dentro do carro. Então, na verdade, ele ia matar, digamos, o Hitler. É um exemplo, tá, gente? É uma historinha besta aqui pra gente problematizar algumas coisas. A partir de agora, a gente volta lá atrás. A ação do cara que ajudou a empurrar o carro é boa ou ruim? Então, a partir dessas duas historinhas e dessas camadas que a gente vai adicionando de complexidade, fica muito claro, que não dá para julgar nenhuma ação individual, única, exclusivamente apontada e de um indivíduo, porque tem um contexto gigantesco que nós desconhecemos, seja a nível de, deste mundo, de universo aqui, desses parâmetros que nós temos como humanos aqui para analisar, como os parâmetros de outras coisas que influenciam a vida dos homens, como o plano espiritual, você pode chamar de plano astral, até os astros, mas não como astrologia. Vou trazer um exemplo aqui do Joe Dispenza, em que fizeram um estudo a respeito de como o Sol se comporta, emitindo mais ou menos energia das suas reações ali químicas, né, tal, físicas, químicas, todas essas reações que tem no Sol para gerar a luz que nós enxergamos todos os dias. E isso tem oscilações. Horas o Sol tem mais pulsão, mais energia, ele emite mais ondas, mais partículas e mais tudo, e hora menos. E isso não está na influência e na esfera dos homens. Não tem o que a gente possa diretamente, com as nossas mãos e os nossos artefatos e ferramentas aí, influenciar nisso. Só que fizeram um estudo histórico dessas oscilações do Sol, de picos e vales de energia, de oscilação das reações do Sol, e eventos históricos humanos. Então, grandes revoluções, grandes conturbações sociais, grandes
eventos históricos que realmente foram mudanças muito grandes e bruscas, às vezes, na história dos homens, na história social dos homens, tinham correlação. Olha que coisa maluca. Tinha correlação com essas medições do Sol, de mais ou menos energia que ele soltava. Tudo isso para dizer o quê? Tudo isso para dizer o quê? A gente brinca de julgar na nossa vida, como ele é aquilo, como ela aquilo, como o outro aquilo, como, né? Sem ter todas as informações, nem neste plano, neste nosso modo de viver, a gente não tem todas as informações. O que dirá de outras coisas que nos influenciam e a gente sequer está consciente e tem ideia sobre isso. Ou seja, tanto o homem que tirou o carrinho, quanto o outro que empurrou o carro, que achou que estava quebrado ali, que empurrou na segunda história, eles estão agindo conforme o que há de informação naquele momento para eles. E tem uma máxima dentro da teoria dos sistemas, é que todo sistema dá a melhor resposta possível. Sempre. Não, pode não ser a resposta que você quer, que você está esperando. Isso é outro papo. Mas qualquer sistema, seja ele biológico, mecânico que nós humanos construímos, sistema planetário, sistemas a nível de célula, de organismos biológicos, enfim, qualquer tipo de sistema sempre dará a melhor resposta possível diante do que ele tem. E aí você vai falar, impossível, porque e os homens que matam, que estupram, que fazem isso e aquilo. Vamos lá. Não é fazer apologia. Vamos ser muito claros aqui, porque as pessoas são muito perturbadas às vezes nas suas argumentações. O vídeo não é de apologia a cometer crimes ou arranjar desculpas para fazer algum tipo de atrocidade, de alguma coisa ruim. Não é isso que está sendo dito. Mas que quem comete isso, por pior que possa parecer pra gente, pra nossa pequena cabeça, que são essas camadas que eu fui adicionando nas duas histórias, na nossa cabeça parece, a gente tende a julgar muito, né? Como que pode ser razoável? Vou trazer o caso da Suzanne von Richthofen, que matou os pais, né? Uma coisa, você fala, meu Deus, isso é escabroso. Sim, não, o fato não é trazer aqui que isso é legal e vamos fazer isso. Não é isso que está sendo dito, pelo amor de Deus. O que está sendo dito é que a gente não sabe quantificar e dar o devido entendimento do porquê, mas ela tinha que fazer isso. O sistema dela deu a melhor resposta diante do que ela tinha de informações. E isso é muito chocante para o nosso cérebro julgador. Muito. Porque ele vai falar, não é possível. Como que você está me dizendo que a melhor resposta é matar os pais? A gente não sabe, primeiro, efetivamente a criação dessa menina. Agora mulher, no caso. E, de novo, não é justificando e não é falando que isso deve ser feito, pelo amor de Deus. Mas o que está sendo dito é que todo sistema dá a melhor resposta a partir do que ele tem. Tá?
Então vamos lá. Eu tenho todos os traços desde a infância do porquê ela viveu aquilo, isso e aquilo. E a gente não sabe, para além do que a gente está vendo, e aqui eu vou entrar, lógico, um pouco, na verdade muito, na espiritualidade, o que são os chamados contratos que nós assinamos antes de vir para cá. E aí, o nosso julgamento pequeno, e eu vou dizer de certa forma mesquinho, porque tem uma visão menos ampla do que está acontecendo, tende, lógico, a condenar e julgar. E aqui é outro ponto também. Não é que ela fez e que ela não deva, de alguma forma, socialmente, pagar ou cumprir pelo ato dela. Com certeza, já que todo sistema dá a melhor resposta, o sistema social vê para esses casos colocar numa prisão. E diante dos inúmeros fatos e informações que nós temos acesso até esse momento, o nosso sistema social dá a melhor resposta, digamos assim, prendendo pessoas que fazem isso. Ou seja, para ela, sabe-se lá qual é a história e a trajetória dessa mulher, dessa Suzanne von Richthofen, para que ela matasse os pais. E isso é uma trajetória que ela teve que cumprir. Por quê? Talvez não saibamos nunca. Conscientemente. Talvez não saibamos nunca. Mas fato é que ela cumpriu com os atos o que ela veio fazer. E fez. E aí a realidade é tão porque se a realidade última, Deus, vida, com V maiúsculo, o cosmos, se ele fosse julgador e não permitisse que as pessoas fizessem e fosse moralista, isso nem sequer existiria, entende? Nem sequer seria uma possibilidade dentro deste nosso universo. Mas se a partir do momento que existe Deus, vida, enfim, etc., não julgou esse ato. Porque senão não existiria, certo? Por que ele ia deixar? Ele, no caso, não é ele uma pessoa, né, um homem, mas enfim, por que a energia, o cosmos, Deus, a vida, se fosse moralista, simplesmente não deixaria que Suzane fizesse isso. Entendem? Então, quanto mais nós trazemos complexidade e entendimento ao que para nós são histórias, e nós partilhamos de várias histórias na nossa vida, o julgamento tende. Quanto mais o entendimento sobe, mais o julgamento desce. Porque a gente não tem a menor ideia do porquê aquilo está acontecendo. Existencialmente acontecendo. Entende? Então, quanto mais eu adicionei uma camada nas histórias, você fala, peraí, ele ajudou uma pessoa ali a empurrar o carro, então, pô, é uma boa ação. É uma boa ação. Tá, mas aí vem a segunda parte da história. É um carro que está sendo roubado. Não, não, não. Então, peraí. Então, é uma ação, aí já é uma ação ruim. Mas a ação é a mesma. Ele empurrou o carro. Ser boa ou ruim depende de contexto, então. Ou seja, é a nossa brincadeira de julgar. Somos julgadores do universo. Quem tá certo, quem tá errado. Quem é bonzinho, quem é malzinho. Quem deve isso, quem não deve aquilo. Entende? Enquanto que a vida com V maiúsculo, ou Deus, enfim, como você consiga compreender
não perguntou se a ação é boa ou ruim. Tanto para o cara que empurrou o carro, quanto o que tirou o carrinho de mercado da senhorinha lá. E muitas vezes a gente não sabe as implicações do que naquele momento parece ser algo bom. E aí o desenrolar da história vai mostrando que não necessariamente o que você julga bom é bom de verdade, efetivamente bom. Assim como o contrário, que naquele momento pode parecer extremamente ruim, com o desenrolar da história, se mostra, na verdade, extremamente benéfico. Realmente benéfico para o crescimento, para o entendimento, para a melhora daquela pessoa. Então, a ideia desse vídeo é diminuir e problematizar os nossos julgamentos. Porque eles são, além de serem frágeis e não se basearem, é quase como se você quisesse construir um prédio todo na areia de praia, assim, fazer um prédio de 20 andares na areia. Isso é um julgamento. Isso é um julgamento. É você olhar com o olho torto, querendo que algo seja reto, a partir da sua visão, que muitas vezes é do tamanho né, de um ovo, assim. Então as pessoas, geralmente, né, as pessoas moralistas e extremamente julgadoras, costumam ter uma visão micro da vida. Muito micro. E isso não é, de forma alguma, querer fazer pejorativo ou que eu esteja diminuindo essas pessoas, não é isso. É que elas estão olhando com aquela viseira de burrinho, de cavalo e tal, e falando sobre tudo que está do lado, mas não está vendo. Então, a partir você pega um ponto de vista a partir de um nada, de um micro, e começa a julgar e apontar o dedo na vida de todo mundo. Não é à toa que todos os mestres, né? Ah, não julgueis, que porque você vai ser julgado pela mesma medida. Você não sabe a história inteira, você não sabe por que está acontecendo isso. Não significa que você vai compactuar, de novo, voltando na história escabrosa da Suzane. Não significa que você vai compactuar e vai matar também seus pais, que falam, nossa, que maravilha, que ótimo exemplo, é isso então. Não é isso que está sendo dito, hein? Se você entendeu isso, retoma o vídeo aí, porque não foi isso que foi dito. Então, com essa visão micro, as pessoas passam a determinar o que deve ser o universo. É como se a partir de uma régua de 30 centímetros você quisesse medir o Sol diretamente nele, né? Com a imensidão que é o Sol. Não, né? Não tem como. Então, o que eu vim problematizar nesse vídeo é para a gente ampliar essa capacidade de entendimento de que as histórias nem são boas nem são ruins. De que uma ação nunca é boa ou ruim por si só. Uma ação é uma ação. E as implicações que ela vai gerar pode ser benéfica, pode não ser benéfica. Naquele momento pode parecer muito lindo e maravilhoso. E depois, de repente, começa a degringolar e mostrar caminhos até perversos. A história está cheia disso. A história humana está cheia disso. Então, espero que de alguma forma esse vídeo ressoe e que você consiga problematizar e pensar com mais amplidão, assim, e diminuir julgamentos a respeito de qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque o julgamento não é uma tentativa de aliviar algo que está doendo em você. Só que o fato do que já aconteceu, não vai diminuir. Entende? O fato da Suzane, por exemplo, ter matado os pais não vai mudar neste nosso
plano e modo de entendimento da vida, não vai mudar. Talvez haja modos de mudar, mas isso é papo para um outro vídeo. Mas nesse plano que a gente, né, que as pessoas concebem o mundo como passado, presente e futuro, não vai ser alterado dessa forma. E aí existe o fato. O que você faz com ele? Existe o fato. Aconteceu isso. Que ela, conforme as nossas regras sociais, que ela pague, né? Pagou, acho, né? Não sei o que aconteceu depois muito na história, mas que seja presa, que aconteça o que tenha que, tudo bem. Não é esse o ponto. Mas o julgamento seu interno, que não vai mudar em nada, nem a vida dela, nem a sua, tá falando sobre o quê dentro de você? O que é esse incômodo, essa dor? Não é sobre a Suzane. Não é sobre a Suzane. Tá bom? Então, vamos refletir aí um pouquinho. Espero que esse vídeo encontre a sua alma de uma forma próspera e boa para receber esses pedaços de, de novos entendimentos, se é que pode-se dizer isso. E não julgueis, porque nós não temos as camadas todas das histórias para dizer onde isso, de onde veio e de onde vai e para onde vai dar. Então, gratidão por ter assistido até aqui, até agora. Deixe um comentário aí se quiser, compartilhe, enfim, todas essas coisas aí de YouTube. Muito obrigado e até um próximo vídeo.